CBN Pet. Larissa Armstrong conosco, ela estava meio ali encoberta, assim, não estava vendo que ela estava presente, mas agora está na minha frente aqui para a gente falar sobre o mundo pet. Tudo bem? Tudo bem. Tá com calor hoje? Hoje tá calor. Tá bem quente, né? Tá Bem ruim calor. demais ali para respirar por conta dessa baixa umidade. Hoje o assunto é diabetes nos nossos pequenos animaizinhos de estimação, né? O que a gente pets. pode falar sobre isso? Cães e gatos têm diabetes, né? É mais comum em cães, mas gatos também podem ter diabetes. Diabetes é uma doença que acomete o pâncreas, então ela normalmente, né, existe a diabetes tipo 1 e 2, igual em pessoa também. É produção de insulina, então há uma falha na produção de insulina, né? Então a glicose lá não entra devidamente na célula e acaba aumentando a taxa de glicemia no sangue. Os sintomas, os sinais que as pessoas podem observar nos animais, já para procurar um veterinário, seria excesso de beber água, então é um animal que bebe muita água além do normal e faz muito xixi também. Uma dica também que é bem importante, sai muita glicose na urina, então às vezes na casa lá o animal faz o xixi e acaba juntando formiga. Isso é um sinal bem interessante de que tem muita glicose na urina. Tanto no caso dos cachorros quanto dos gatos também, mesma situação? Só que o gato acaba fazendo xixi na caixa de Na areia, areia, né? né? Ele acaba tendo assim. Mas no cão mesmo. Então ela fica até uma urina assim que forma cristais assim no chão, assim, fica brilhosa. Então ela tá cheia de açúcar mesmo lá. Então são sinais bem importantes de se atentar do animal ser portador de diabetes, porque diabetes é uma doença silenciosa, então ela vai começar ali devagar com alguns sintomas, principalmente, igual eu falei, começa a notar que o animal começa a secar lá o potinho de água e não é o que ele costuma beber, né? Então começa a beber em excesso água, faz muito xixi. E também aumenta o apetite, então o animal come muito, mas não ganha peso, pelo contrário. Então, ele tem essa desordem ali de não ter a glicose entrando para dentro da célula, acaba perdendo peso, apesar de estar comendo muito. Então, se você notar ali que teu animalzinho tá pedindo comida toda hora, comendo bastante, mas não ganha peso, já é uma situação para você ficar atento ali. Sim, esse já está num estágio já um pouquinho mais avançado da diabetes, da perda de peso, né? No começo acabam mantendo peso, mas já... Então, você vê ali que o animal começar a perder peso e está comendo, corre para o veterinário. É um exame simples e barato que já vai dar o diagnóstico na hora, se o cão é diabético ou não. Larissa, o que leva a isso? Tem a parte genética, ela é a mais frequente ou não? Ou é a questão da alimentação, do que a gente tem que ter cuidado para passar para os nossos pets? Com certeza, número 1 é genética. Então, existem raças que são predispostas a ter. Então, outro sintoma também que eu não comentei, mas muito comum nas raças que são mais acometidas, que seria o poodle, o cocker, que seria a catarata. Então, aquele animal que fica cego ali da noite pro dia, que faz aquela catarata bem esbranquiçada mesmo. Então, isso é um Que é sinal de visível, se diabetes. olhar no olho dele e ver ele, né? Isso. E essas raças são predispostas geneticamente a ter. Então, normalmente é por genética, mas a dieta influencia muito. Então, o gato, ele não metaboliza muito bem os carboidratos. Então, se a pessoa faz uma alimentação com excesso de carboidrato no gato, vai ter diabetes. E no cão a mesma coisa. O gato já é mais seletivo para comer, né? Pão, essas coisas normalmente não come. Mas o cachorro ama comer essas coisas. Então, excesso de carboidrato na dieta, pão, macarrão, arroz, pode sim levar a ter uma diabetes iatrogênica. Polenta, minha mãe antes, mais Polenta, atrás, né? uns 15 anos, Sim. os primeiros cachorros dava muito polenta. Antigamente dava polenta, já tem o famoso arroz de cachorro que o pessoal fala, compra na agropecuária, então isso aí é venenoso para o cachorro ter diabetes. Um animal que tem uma dieta, basicamente, ali, uma alimentação focada na ração, é mais difícil ele desenvolver, se não tiver uma predisposição genética, a diabetes. Sim. E até às vezes o que tem predisposição genética, se ele faz uma dieta correta, ele acaba não tendo, né, não desenvolvendo a doença.
Então, o método de controlar realmente é dieta balanceada. A ração, ela é propriamente, né, balanceada para o cachorro. Então, para não ter problemas como a diabetes. Entendi. E em relação a tratamento, quando é identificado, como é que funciona? Ela tem controle, né? Então, se você pegar lá no início, né, igual eu falei, ver que o animal começa já a beber muita água e já levar, e a gente não vai ter um pico de insulina de glicose muito grande, consegue controlar só com dieta, né? Ele vai ser um portador de diabetes para sempre, nunca mais ele vai voltar ao normal. Às vezes você faz uma lesão ali que não volta para trás, né? Então ela só progride. Então, controle principalmente com dieta e nos casos mais graves, aplicação de insulina diária. E daí o tutor pode fazer essa aplicação. O próprio tutor tem que fazer, porque daí às Aham. vezes é um animal Não tem como ir no veterinário todo dia também, E né, pra fazer. quando a gente descobre a diabetes ali, e ela está já num grau mais avançado, de 1 a 2 anos o prognóstico. Então, vai ser aí 1, 2 anos aplicando insulina diariamente. Então, o tutor aprende, é tranquilo, não dói a Prognóstico que aplicação você fala de vida de vida do animal mesmo. Ah, já corre esse risco Já também. corre esse risco. Agora, você pega no início, né? Igual eu falei, existem rações próprias para diabéticos. Então, e faz dieta, aí o prognóstico aumenta bastante. Muito bacana. Em relação a também esse acompanhamento, para a gente encerrar, quem faz um acompanhamento frequente, que leva, né, periodicamente o seu pet ao veterinário, geralmente é feito uma análise frequente, assim, sobre esses exames, como é que funciona? Normalmente sim. Já faz tá a nos bateria de exames exames ali. básicos ali que a gente pede, já tá a glicemia, né? Então, porque é comum, é muito comum, né? Então, aí uma população grande de diabéticos e de diabéticos que não sabem que são. Então, a gente tem o papel ali de descobrir, às vezes, igual eu falei, essas doenças silenciosas, você só Parecido vai descobrir com a gente também, né? fazendo exame. Difícil, às vezes, Sim. identificar pela falta aí de acompanhamento. Larissa, obrigado por esse tema muito importante, o pessoal ficar atento, fazer as consultas periódicas e também estar de olho nos sinais ali do pet. Obrigada, boa semana para vocês. Eu agradeço a Larissa toda terça-feira, por volta das 11h15 da manhã, com o CBN Pet, aqui no CBN Ponta Grossa, primeira edição.